Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, disse que a tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul é consequência da grande quantidade de dióxido de carbono que está sendo lançado na atmosfera. De acordo com a ministra, o CO2 tem afetado a temperatura da Terra. A fala foi feita durante entrevista para a Rádio CBN, quando Marina foi questionada sobre sua missão depois da tragédia. Antes desse novo posicionamento, Marina Silva, durante entrevista para a CBN em 3 de maio, havia responsabilizado em grande parte o governo de Jair Bolsonaro pelos impactos da tragédia climática no sul do país. Na ocasião, a ministra disse, abre aspas, que o Brasil sofreu um apagão de políticas climáticas durante os 4 anos do governo passado, fecha aspas. Paulo, quero ouvi-lo aí, dá para a gente somar essas 2 declarações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a primeira na semana passada aí atribuindo, né, a tragédia à gestão aí anterior do então presidente Jair Bolsonaro e agora a consequência aí da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Paula, a Marina, ela vive de dar algum posicionamento sobre questões climáticas, não importa qual o posicionamento, se tem base científica, se não tem, se é real, se não é real, ela tem que aparecer, esse é o negócio dela, ela é o personagem, ela é a Greta da floresta, é a Greta do sul global, como diria Dilma, né? Então, essas figuras, elas precisam dar o pitaco delas, por isso que não há nenhuma fundamentação ou não há sintonia com o que eles dizem, não importa, porque eles são tratados como entidades, inclusive como oráculos do assunto. Então, uma hora ela critica o Bolsonaro. Por quê? Porque naquele dia, provavelmente, ela recebeu a visita de alguma entidade espiritual que era assim, era contra o Bolsonaro. Então, temos que bater no ex-presidente. Não sei o que ele fez. Falou com Deus, se ele movimentou lá o Cacique Cobra Coral, Fundação Cacique Cobra Coral, para fazer chover no Rio Grande do Sul, não consigo apontar o que o Bolsonaro fez, ou qual legislação ambiental foi modificada no governo Bolsonaro, a ponto de causar uma tragédia que não causou, e também não há tempo nem de investigar as reais causas do que aconteceram. Então, não importa, aí a Marina vai lá e se posiciona. Aí passa uma semana, alguém coloca um microfone para ela falar, e ela falou outra besteira qualquer. Porque é isso, é o negócio dela. Agora foi a questão de CO2, em que também não há consenso científico sobre isso, sobre o homem como o causador do desequilíbrio. Na mídia, sim, na mídia só dão voz a essa corrente que defende isso. Mas existe uma parte significativa da comunidade científica que fala, não, isso não está comprovado que é o efeito do homem como o eixo, né, de desequilíbrio, de mudanças climáticas e tal. São ciclos que o planeta passa, enfim. Mas ninguém quer saber disso, né, porque para impor uma outra agenda de controle e tal, culpa-se o homem, então vamos botar uma coleira no homem e assim a gente controla, é usado oportunamente. Mas a Marina, eu não consigo levá-la a sério, jamais vou levá-la a sério. Ninguém intelectualmente honesto leva a Marina a sério, e ela é isso, né? um avatar com um selo para dizer para a turminha global, olha, estamos preocupados com o meio ambiente, eu tenho aqui a Marina. E deixa ela falar, e ela não tem função prática nenhuma, apenas a função de desinformação. Piotr, lembrávamos aqui no estúdio que em 1941 o Rio Grande do Sul sofreu a pior enchente, né, até agora, enfim, e em 1941 não tinha nem governo Bolsonaro. Será que o CO2 foi responsável por aquela enchente que afetou aí a vida de 1,5 milhão de pessoas? O rio Guaíba também subiu ao nível 4,76 metros naquela época, 1941, não tinha nem Bolsonaro e dióxido de carbono. Então, a questão precisa se tomar muito cuidado para fazer essas afirmações. Ela, em tese, não é qualquer pessoa, é uma ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. É esse o nome do ministério dela inteiro? Mudou o nome, ficou maior, né? Precisa tomar cuidado. Esses ambientalistas, tem uns radicais que diziam anos atrás que era para extinguir completamente todo o combustível fóssil. Como é que eu ia levar, por exemplo, de caminhão todos esses donativos?
As coisas não são assim. Você pode mitigar danos de outra maneira, mantendo as fontes de energia que hoje sim são as que movimentam o mundo. Você tem, por exemplo, fala-se energia solar, energia eólica. Claro que são, agregam, óbvio. É uma forma de energia limpa, mas elas têm um problema de interrupção durante a noite e às vezes porque os ventos também oscilam. Aí você precisa de uma outra fonte que sustente o país naquele momento, a necessidade das pessoas por energia. Aí a Marina primeiro culpa o Bolsonaro, agora vem... Nós tivemos uma outra tragédia no Rio Grande do Sul nos anos 80, começo dos anos 80, se não me engano, acho que em 82. O ano foi exatamente no verão, entre o final de 81 e 82, alguma coisa assim. Ou seja, as coisas não são desse jeito. E aí daqui a pouco você coloca a culpa toda no dióxido de carbono, nas emissões dos gases que provocam o efeito estufa, ou não sei o que de mudanças climáticas, mas o que é mudança climática e o que é o planeta vivo? O planeta fazia certas coisas antes, só que óbvio, você não tinha o tamanho da cobertura de hoje, muito menos gente vivia no planeta, muito menos gente por essa razão, mera questão proporcional era afetada. Hoje você tem, claro, qualquer uma enchente como essa, a tragédia é sempre maior, é proporcionalmente maior. Mas é preciso tomar esse tipo de cuidado para não ficar resumindo as coisas como se fosse assim, olha, a explicação é essa. Não, não é uma explicação só. O que obviamente parece, e a ministra Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente lá no primeiro governo Lula, em 2003, qual foi, por exemplo, a agenda da ministra Marina Silva em relação a saneamento básico lá em 2003? O Ministério do Meio Ambiente se restringia a questões amazônicas, como se saneamento básico não fosse meio ambiente. Qual era a agenda da ministra Marina Silva em relação a se preparar as cidades? Porque a Eco 92, quando o mundo começou a discutir a questão do clima, foi em 1992. A ministra Marina Silva foi ser ministra do Meio Ambiente em 2013, no primeiro ano do governo Lula. Qual foi a agenda aqui? Por exemplo, o que se trouxemos de lá? Aí veio a notícia que no governo Dilma Rousseff, pessoas foram demitidas porque elaboraram um plano que era obviamente de mitigação, de preparação do terreno para uma situação como essa. Então, as pessoas precisariam fazer meia-culpa. Primeiro assumem o que deixaram de fazer e se concentrem no que fazer, mas para de ficar encontrando culpado. E sim, se há problemas do clima, tudo bem, vamos estudá-los de forma acadêmica e séria. Mas para de querer dividir o mundo de novo, o sujeito que quer combustível fóssil, o que não quer. Todo mundo vive de combustível fóssil hoje, o que você pode fazer é mitigar o efeito desse combustível. E a ciência sabe, a ciência de verdade, aquela que aceita tese, antitese, aquela que aceita contraditório, não é as que tentam engolir como visão única, porque ciência de visão única não existe, né? Ana? Bom, Paula, vamos lá. Bom, Marina Silva, né? Essa gente que gritou tanto, durante tanto tempo no ciência, ciência, ciência. Essa gente que fala, né, que homens e mulheres não têm diferença alguma para praticar esporte. Essa gente que grita ciência, 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 e na hora de discutir sobre o meio ambiente, eles só gritam aquecimento global, mudanças climáticas e não trazem absolutamente nada, nada de ciência. É o que os americanos, né, costumam falar aqui, talk is cheap, falar é fácil. Não tem estudo, não tem estatística, não tem informação embasadas em lastro científico, é simplesmente deixa eu aproveitar aqui o ambiente e subir no palco, no palanque político mais uma vez, porque esse governo, ele subiu no palanque político em 2022 e nunca mais desceu. Acabou a eleição, o Lula subiu a rampa e eles não desceram do palanque político. Nenhum ministro desceu, porque o presidente nunca desceu do palanque político, e é isso que a gente vê, apenas essas falácias todas embasadas em absolutamente nada, nenhum lastro científico para atacar outro governo. Curioso que a Marina, evangélica, não agradeceu a Madonna naquele show pornográfico, né, o show que promoveu o absoluto desrespeito a símbolos cristãos. A Marina foi ali homenageada.
deveria ser uma vergonha, mas ela ainda agradeceu. Agora, eu queria deixar uma dica aqui para a nossa audiência, já que é um nome que agora nós conhecemos muito, que é do jornalista americano Michael Shellenberger, o livro dele. O livro dele tem em português chamado Apocalipse Nunca. É um livro que saiu pela LVM no Brasil e agora o Michael, ele é um nome conhecido por causa dos Twitter Files e toda a luta dele pela liberdade de expressão no Brasil e no mundo, mas esse livro dele derruba absolutamente, Paula, todas as falácias dos ecoterroristas. Todas, todas. Ele tem dados, ele tem mais de 100 páginas que ele só coloca dados, ciência na veia do que está acontecendo, e não apenas derruba as falácias e narrativas dos ecoterroristas, dos ecochatos, mas propõe soluções, principalmente no que tange a energia nuclear, responsável, segura. Então fica aí essa dica, que está tudo lá, essa coisa de ameaça, porque aqui existe a ameaça à vida humana como um sistema usando agora essa pauta climática, porque não tem mais a pandemia, então eles precisam agora instalar o pânico em outra pauta, e a pauta para o pânico agora é a pauta climática. E é inacreditável que a Marina e outros no mundo vão usar. Na verdade, não é nem inacreditável, né, Paula? Mas é o caminho que eles seguem. Mas eles vão usar a tragédia histórica no Rio Grande do Sul para empurrar essas pautas que não são embasadas em absolutamente ciência alguma. Querem fatos? Leem o livro do Michael Shellenberger. Silvio, para fechar o assunto? Bom, olha, acho que tudo já foi dito aqui pelos nossos colegas de bancada, mas a Marina Silva, ela tem algo de imaculado, então ela tem uma licença para falar qualquer tipo de bobagem. Vamos relembrar que em janeiro do ano passado, fora de Davos, ela falou que 120 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. E não há nenhum dado, nenhuma pesquisa, absolutamente nada que comprove essa barbaridade que ela falou. Mas ela fala, isso passa por todos, porque não há filtro para o que ela fala, e isso reverbera, porque a Marina Silva, ela é uma grife, como o Paulo acabou de dizer. Ela tem algo de imaculado, ungido, castiço, sabe-se lá por quê. E ela é ministra do Meio Ambiente porque ela é uma grife, é algo para fora das nossas fronteiras. Ou talvez porque o Leonardo DiCaprio não queria trocar Hollywood pela esplanada dos ministérios. Bom, agora a gente faz mais uma rápida pausa. Ana, diga. Rapidinho, só uma informação aqui bem rápida que eu esqueci de colocar no meu comentário. A COP 2025, né, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, será em Belém, em 2025, e a estimativa de gasto é de R$ 1 bilhão, talvez um pouco mais, para a organização da próxima COP 30 em Belém. Será que nós agora vamos dar ao luxo de gastar mais de R$ 1 bilhão na COP 2025 em Belém, sendo que o Rio Grande do Sul precisa de cada centavo do pagador de impostos? Pois é, 1 bilhão e 300 mil vai ser destinado para a COP30. É isso, é 1,3. 1,3 bi. Sabe qual é uma das obras? E elas precisam acontecer logo para que Belém consiga sediar esse evento. Tem que fazer uma dragagem do rio, porque não tem rede hoteleira suficiente ali em Belém. E aí navios de turismo vão compensar essa falta para atender, obviamente, um número grande de pessoas que vai participar dessa conferência. A Ana fez menção desse gasto, e esse gasto, parte desse gasto é dessa dragagem ali, ou seja, para aprofundar o leito do rio e os navios conseguirem ficarem atracados ali. Um estado que vai precisar de muita obra de dragagem do leito de vários rios, porque é só ver o que desceu de terra com essa chuva gigantesca no Rio Grande do Sul, são os arroios, os riachos, os rios, inclusive o rio que vai até Porto Alegre, a Lagoa dos Patos, por exemplo, depois de tudo que aconteceu, é o Rio Grande do Sul.
Esse dinheiro de dragagem hoje poderia ser usado neste momento no Rio Grande do Sul, que precisa reconstruir tudo o que aconteceu. Porque a dragagem, no caso do Rio Grande do Sul, não é para receber um navio que vai, obviamente, compensar a ausência ou o déficit hoteleiro de Belém. É só para que a água que descer da próxima chuva, porque vai chover no mínimo no próximo verão, e bastante, porque somos um país que chove muito no verão, para essa água poder encontrar espaço e não invadir as casas das pessoas. Qual é a parte do governo que não entendeu isso? Porque esta conferência do clima poderia ser substituída, poderia ser adiada, poderia não ser no Brasil nesse momento ou em qualquer outra cidade brasileira. E depois resolve-se o problema com Belém, levando um outro grande evento para lá. Acho que até o morador de Belém concorda com isso. O problema não é concordar, o problema é o governo enxergar o óbvio.